Vamos nos colocar de pé nesse exato momento. Glória ao teu nome, Senhor, nós te exaltamos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nos alegramos e nos regozijamos. Senhor, nós queremos te dar graças por estarmos aqui nesse dia. Nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais esse momento, meu Pai, a tua presença. Grandioso, Senhor, és tu, grandes, Senhor, são as tuas obras. Justos e verdadeiros são, Senhor, os teus caminhos. Toma, meu Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Nos abençoa, Pai, nesse dia. Toma, Senhor, nosso coração, para que te sirvamos, meu Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Pai. Nós te exaltamos e nos alegramos em Ti. Grande és Tu, digno de glória, digno de toda honra e louvor. Não há ninguém, Senhor, como Tu, Pai. E nós queremos Te dar o nosso melhor aqui, ao digno de honra, ao digno de glória. Obrigado, Senhor. Vamos cantar juntos. Vamos louvar o Senhor juntos nessa manhã. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Levantamos nossas mãos para te exaltar nesse dia que o Senhor fez para nós. Digno de glória, canta comigo. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti. Exalte Ele no teu coração. Grande és tu, Senhor, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
das tuas obras. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Não temos para onde ir, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Grande és, Senhor, tu canta comigo. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. As vozes mais uma vez, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Obrigado, Senhor, porque pela cruz, Pai, nós fomos totalmente quebrantados. O Senhor nos quebrantou, o Senhor nos redimiu, nos atraiu pela Tua presença naquela cruz, Senhor. Então continue nos atraindo sempre, porque dele, por Ele, amados, e para Ele são todas as coisas. Com muito júbilo vamos cantar isso nessa manhã. Eu olho para a cruz, vem comigo nas palmas assim, ó, vem. Vamos todos juntos assim nas palmas. Aleluia, quando nós cantamos, vamos dar feche os teus olhos nele a cada dia. A cada dia, oh Senhor. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra eu vou cantar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, vem comigo e cante. Pela cruz, este amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz, este amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, Senhor. Nós não somos dignos, Pai, tem graça que vem do alto todos os dias para nós. Oh Deus, glorifica Ele e merecida a vida, e de graça recebemos, Senhor, e merecida a vida, de graça recebi, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, canta comigo, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz fui reconciliado, eu fui reconciliado. Senhor, vem com o
te amou, gentilmente me atraiu. Sem palavras, amados, me aproximo, quebrantado do seu amor. É interessante que Jesus disse, lá em João capítulo 3, quando eu for levantado, ele disse, Senhor, a todos atrairei a mim. Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, e os que estavam ali feridos naquele momento, pela picada das serpentes, como castigo e juízo, e quando eles clamaram e olharam para aquela serpente no deserto que representava Jesus, eles foram curados, amados. Eles foram sarados. E assim também deve ser a nossa vida. O homem, ele é totalmente depravado e precisa de Cristo para fazê-lo viver. Quando olhamos para Jesus, nós somos curados, nós somos redimidos, nós somos totalmente regenerados, porque nós lutamos com as armas de fé. E assim, amados, nada vai nos resistir. Canta comigo essa manhã. Lutamos com as armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu, e nada virá me impedir. Eu te adorarei, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vem comigo, Ele está vitorioso para vencer, Senhor.
Talvez você está enfrentando terrível aflição e batalha. No livro de Abacuque diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja o fruto da vide, e ainda que o produto da oliveira minta, o profeta dizia: todavia me alegrarei. Sabe o que representa esse versículo? Que nós não devemos servir a Deus pelas coisas, porque as coisas vão. Nós devemos servir a Deus independente da circunstância. Lembra de Jó, que perdeu tudo materialmente, até mesmo o seu lar, e viu destruído, perdeu a sua saúde, mas ainda assim ele se prostrou em terra e adorou a Deus, não pecou contra o Senhor. O choro dura uma noite, como dizia Davi,
mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, peça a Deus força para que você não morra espiritualmente, para que você seja vivificado pela palavra de Deus.
Mais uma vez, a alegria do Senhor chegou para a tua vida nessa manhã. Para você também que está aí nos assistindo pela live. Talvez você tenha chorado muito, tenha passado por terrível aflição. Toma posse dessa palavra que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor enxugará todas as suas lágrimas e te fará sorrir nesse dia. Se achegue a Ele de todo o teu coração. E aí você vai cantar: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele ouviu, se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Pode se assentar, povo santo de Deus. Pode se assentar aí, povo de Deus. Povo mais feliz da terra. Um bom dia não, um excelente dia. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Você também que está aí nos assistindo pela live. Que Deus te abençoe. Esse vai ser o momento mais oportuno do culto. É o momento onde a palavra de Deus ela vai ser pregada. Então, tanto para os que estão aqui presencialmente e tanto para vocês que estão nos assistindo aí pela live nesse momento, alguns agora de manhã pelo Facebook e outros à noite pelo YouTube, para tudo nesse exato momento agora que você está fazendo, pegue aí a palavra de Deus e venha acompanhar conosco a pregação da poderosa palavra de Deus. Amém? Queria chamar aqui comigo meu amigo, meu grande irmão, de anos, né? Mais de década já, né? Mais de década. 12 anos. 12 anos já, né? Graças a Deus. Está aqui, eu estou muito feliz, né? Ele veio lá de São João de Meriti, atravessou a Macedônia, né? Atravessou a Macedônia, veio lá de São João de Meriti. E eu estou muito feliz por ele estar aqui comigo, amados. Nós congregamos no passado em um mesmo ministério. E devido ver ali a corrupção, a exploração da fé em nome de Deus, a gente combateu veementemente contra tudo aquilo. E como ele sempre cita para mim o texto de Provérbios, né? Na angústia nasce um irmão. O pastor Roberto, ele é um irmãozão meu mesmo, né? É mais chegado até mesmo que irmão. E eu estou muito feliz que hoje ele vai estar aqui trazendo a palavra. Meu irmão, vamos orar por ele, queridos. Vamos orar por ele nesse exato momento. Pai querido, como meu coração se alegra, Senhor, de estar aqui com o meu grande irmão e amigo, Pai. Meu Deus, ele vai ministrar agora a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor venha usar ele poderosamente nesse dia, Senhor. Que o Senhor fale, meu Deus, aos nossos corações. Edifica a nossa vida através da palavra. Que Ele não venha falar nada, Senhor, dele mesmo, mas que Ele venha falar do Senhor. Que Ele seja, Senhor, a Tua boca aqui nesse dia, para que assim nós sejamos edificados. Porque se Ele falar dele mesmo, nós não seremos edificados. Mas se Ele falar do Senhor, nós seremos muito edificados e abençoados na Tua presença. Então tome a boca do pregador nesse dia. Tome a boca do mensageiro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado. Contigo. Bom dia mais uma vez, amados. Que a graça e paz do Mestre seja com todos. Amém. Eu estou muito feliz de coração por essa oportunidade de ter vindo lá de São João de Meriti para ter essa responsabilidade hoje de aqui poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos. E interessante que essa semana eu estava orando, pedindo a Deus, essa semana direto, antes de vir para cá, eu fiquei pedindo a Deus: Senhor, qual a mensagem que o Senhor quer que eu ministre ao coração
não somente dos irmãos do Ministério Igreja Gente, mas de todos aqueles que vão assistir pela live nessa manhã. E aí eu arranquei uma página da mensagem que eu tinha escrito para refazer ela de novo, para passar limpo. E eu estava na cama, eu costumo sempre no meu quarto fazer as mensagens, deitado ali na minha cama. Pois bem, quando eu arranquei a folha e pus ela do lado para poder passar a limpo o caderno de novo a mensagem, a mesma mensagem, a folha se levantou, amados. A folha se levantou. Eu falei isso com o pastor Alex. A folha se levantou. Porque ainda não iria ser a mensagem que eu iria pregar, eu só ia passar ela limpo. Mas eu entendi que naquele momento era o que Deus queria. A folha agarrou no meu rosto. Vocês acreditam que eu tive que tirar a folha do rosto porque ela não caiu? Ela não caiu, essa folha. Eu estou aqui arrepiado, amados. Estou falando com vocês de coração. Vocês que estão ali assistindo pela live também em casa, pelo Facebook, que vai assistir pelo YouTube à noite. Eu comecei a ficar arrepiado. Comecei a chorar. A gente que tem um coração sensível a Deus, a gente logo sente Deus falar aos nossos corações. E aí eu agradeci a Deus, porque eu entendi que era aquilo que Deus queria, não aquilo que nós achamos que tem que ser. Porque muitas das vezes, né, a gente somos seres humanos, queremos, por mais que às vezes a gente já pegou certo tipo de mensagem, a gente sabe que sempre fala o nosso coração, mas nem sempre é aquilo que nós queremos. Tem que ser sempre aquilo que Deus quer. Romanos capítulo 12, versículo 2 não é a palavra ainda, mas eu quero citar esse versículo 2 que diz o seguinte: que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O salmista Davi diz no Salmo 116 o seguinte: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito em minha vida? O que nós podemos dar para Deus nessa manhã? O que podemos dar a Deus? O que podemos dar a Deus, pastor? É a obediência à sua palavra a cada dia. A cada dia devemos dar isso a Deus. A obediência, o temor, a palavra temor significa respeito. E eu tenho um respeito muito grande por essa palavra poderosa. Então eu estou muito feliz de coração. Meu coração estava contando os dias, eu estava contando os dias. Todo dia eu ligava o pastor Alex e a gente conversava. E ele mais ainda: rapaz, eu não vejo a hora de você estar aqui, eu não vejo a hora de você estar aqui. Mas graças a Deus, eu cheguei. Mas antes de eu chegar, Jesus, ele já estava aqui. Porque ele sempre vem na nossa frente. Uma certa feita, o próprio Moisés disse que se o Senhor não fosse com ele, não fosse na frente dele, que ele não preferia ir. E a minha oração foi essa: Senhor, se eu for lá em Araruama, não for para fazer a sua vontade, o Senhor nem me permita que aconteça alguma coisa nessa viagem e que eu volte. Mas se o Senhor quiser que eu vá lá naquela reunião para pegar a sua palavra, então que aconteça conforme a sua vontade. Mas sem mais delongas, pegue aí comigo a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho escreveu Lucas, capítulo 5. A partir do versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Está escrito o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o que, igreja? As redes. E entrando nos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da onde? Da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se as redes. Versículo 7. E fizeram um sinal aos seus companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando o barco para a terra, melhor dizendo, e levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche teus olhos por um minuto. Senhor, te damos graça pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque a tua mensagem ela vai ser ministrada nesse exato momento. Que a tua palavra traga para os nossos corações nesta manhã, para aqueles que estão aqui no Ministério Igreja Gente e para aqueles que estão vendo essa live pelo Facebook e que irão ver mais tarde pelo YouTube. Que a tua palavra traga exortação, edificação e consolação para nós. Assim te damos graça. No nome santo e poderoso de Jesus. E todos que crêem, diga amém. Amém. Vamos lá, amado. O tema da mensagem é o seguinte: se você quiser anotar aí, o tema da mensagem é o seguinte: as verdadeiras atitudes que podemos aprender com o apóstolo Pedro para nossas vidas. As verdadeiras atitudes que podemos aprender com o apóstolo Pedro para nossas vidas. Imagine, Pedro, ele pega o seu barco numa certa noite, ali no mar de Genezaré. E quando a gente olha essa história aqui, um homem trabalhador, um homem profissional na área da pesca, e ele sai com um único pensamento: pescar e trazer o alimento para a sua família. A gente sabe que estamos vivendo aí um período muito escasso devido à pandemia. Muitas pessoas ficou desempregadas, muitas pessoas foram dispensadas. A gente sabe que mexeu com a economia do mundo global, universal. Muitas pessoas ficou desempregadas. E quantas famílias, em meio ao desemprego, passaram grande necessidade ou ainda estão passando. Mas a pergunta é o seguinte, amados: qual seria a sua atitude às coisas que não dão certo em sua vida, seja em meio o que for, seja no trabalho, seja no momento que passamos dentro do casamento? Qual é a sua atitude em meio a uma situação como a de Pedro? Porque Pedro saiu para pescar. E a Bíblia relata no verso 3, 4, que ele não havia apanhado o quê? Nada. Pedro, ele sai com a sua equipe de pesca, ou seja, com seus amigos, para buscar o sustento para o seu lar,
Qual era a expectativa de Pedro? Era de alcançar o seu objetivo. Era de alcançar a sua meta. De ter uma grande e maravilhosa pesca. Só que Pedro ele volta cabisbaixo junto com seus companheiros, com a sua equipe. Pedro que deixou junto com seus amigos a sua família para trás e passou a madrugada toda. Porém, muitas das vezes, amados, nem tudo sai da forma que nós queremos em nossas vidas. Nem tudo sai da forma que queremos. E verdade é que às vezes a crise ela bate. A crise ela bate na nossa porta. Mas o que eu acho interessante, que Pedro ele vai estar ali lavando as redes, o barquinho ali parado na areia, só por desencargo de consciência, o barco representa a nossa vida. O barco estava como mesmo, amados? Vazio. Ele estava vazio. Barco vazio representa a vida de um homem sem Deus. Um homem vazio. Um homem completamente vazio. No mesmo versículo 3 e no verso 4, Jesus vai mandar afastar um pouquinho o barco da areia. Sabe o que representa também o barco afastado da areia? Representa a gente tirar mais um tempo para as coisas de Deus, ouvir mais a palavra do Senhor. Desligar um pouquinho das coisas seculares, das coisas terrenas, para que não venha sufocar o nosso coração, para que não venha apagar a chama da fé, para que não venha apagar a vontade que nós devemos ter para com as coisas de Deus. E aqui dentro dessa mensagem, nós vamos aprender algumas atitudes importantes. Algumas atitudes importantes que nós aprendemos em meio à crise. E a primeira atitude importante de Pedro, se você quiser tomar nota, ele vai ouvir a instrução do Mestre Jesus. Então a primeira atitude de Pedro, já de antemão, ele vai ouvir a instrução do Mestre Jesus. Abra comigo no Salmos, Salmos de número 62. Salmos de número 62. A gente vai ler o versículo de número 11. Abra comigo os Salmos de número 62, versículo de número 11. E está escrito o seguinte: uma coisa disse, duas a ouvir. Pastor, explica esse versículo, por favor. Sim, amados. Uma, Davi, ele escuta o salmista com o ouvido. A outra, ele ouve com o coração. No Salmo 119, no versículo de número 11, está escrito o seguinte: escondi a tua palavra dentro. Para que, igreja? Então por que o homem comete pecado? Quando ele deixa a palavra sair de dentro do seu coração. Lembrando qual era o propósito de Pedro, qual era a meta de Pedro naquela madrugada? Era fazer o quê? Pescar. A meta dele era pescar, alcançar a meta, o objetivo dele. E quantas das vezes a gente projetamos a nossa vida, porque não tem como, a gente vivemos aqui nessa terra. A gente não somos alienígena. Talvez, acredito eu, vou conjecturar, que Pedro, quando está lavando ali o barquinho dele, veio no pensamento dele: eu vou mudar de profissão. Não está dando. Escassez, não está dando. Eu vou mudar. Talvez isso veio na mente dele. E quantas das vezes pensamento nos rodeia ao contrário? Quantas das vezes vem pensamento que a gente, quando está com o coração vazio, sem Deus, começa a vir uma porção de pensamentos. E você sabe aonde vem esses pensamentos? Na nossa casa? Qual é o lugar mais íntimo da tua casa?
é quando você está lá, olhando para o teto. Aí começa a vir aquelas mensagens subliminar. Aqueles pensamentos. Pensamentos tudo ao contrário. Justamente acredito que passou esses pensamentos pela vida de Pedro. Só que Pedro ele vai ouvir a instrução de quem? Do mestre. Pedro, ainda que passou a madrugada todo pescando e não pegou nada, assim mesmo, segundo a sua palavra eu lançarei. Abre comigo em Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Está escrito o seguinte: a fé vem pelo e o ouvir pela. Então é pela palavra de Deus que Deus ele vai acrescentando fé em nossos corações. É pela mensagem da palavra que Deus vai enchendo o nosso coração de fé, da vontade dele. Tiago capítulo 1, verso 19. Tiago capítulo 1, verso 19. Lemos o seguinte, amados: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para quê? Para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E todos nós devemos estar sempre prontos para ouvir a Deus falar conosco. Sempre. Então devemos estar sempre com o nosso coração pronto para ouvir a instrução do nosso mestre. E aonde a gente encontramos a instrução do mestre? No manual, que se chama a poderosa palavra de Deus. É aqui que nós temos tudo o que a gente precisa para vivermos bem aqui nessa terra, até o último dia da nossa vida. Enquanto estivermos ouvindo a instrução que vem de Cristo, dificilmente a gente vai errar. Se errar, não vai ser por falta da instrução, vai ser por falta do nosso querer, das nossas vontades. Pedro, ele tinha tudo para... Não, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor é carpinteiro, o Senhor entende de carpintaria, Senhor. Eu domino na arte da pesca. Ele não podia dizer isso, gente. Mas nós devemos entender o seguinte, que Jesus é mestre dos mestres. Ele é Senhor dos senhores. É o Rei dos reis. É o leão da tribo de Judá. Aonde Jesus está por perto, sempre vai acontecer um milagre. Aonde Jesus está, grava isso no teu coração. Vocês que estão aqui hoje, reunidos aqui no Ministério Igreja Gente, e vocês que estão assistindo por essa live. Aonde Jesus está, sempre milagre acontece. Agora, vai acontecer na vida daqueles que de fato estão de verdade, com o coração, com disponibilidade a obedecer a sua palavra. Amém, igreja? Que estão dispostos a obedecer. A segunda atitude de Pedro, linda, que nós encontramos aqui nessa mensagem, ele vai reconhecer que Cristo é a autoridade máxima nos céus e na terra. Ele vai reconhecer que Cristo é a autoridade aonde? Nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Abre comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Amém? Mateus 28, verso de número 18, está escrito o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Pedro reconhece de fato que foi dado a Cristo todo o poder no céu e na terra.
aqui fica um ponto de interrogação para nós nessa manhã, é o seguinte: será que nós temos conhecido, temos reconhecido de fato que Cristo tem todo esse poder no céu e na terra, quando a dificuldade vem contra a nossa vida? Será que reconhecemos isso, que Ele é a autoridade, que Ele tem todo o domínio naquela circunstância em que nós estamos se encontrando? Porque não adianta eu conheço que Jesus ele tem todo o poder, sim, eu reconheço que Ele é o Todo-Poderoso, mas e no momento da dificuldade? E no momento que tudo está ao contrário, em todos os sentidos da tua e da minha vida, será que reconhecemos que Jesus é o Mestre? Aquele que, quando aconteceu uma turbulência, Jesus ali em Tiberiades, ali em João capítulo 6, a multiplicação dos pães, para refrescar a nossa memória, e a multiplicação dos peixes, Jesus ele vai atravessar a margem, aonde ele estava ali pregando, ele vai subir ao monte, porque o povo queria fazer dele rei, os judeus. Jesus, sabendo que a intenção daquele povo não era porque viram os milagres, mas sim porque saciaram o seu estômago de alimento, porque comeram. Então Jesus ele vai pegar um barco, e em meio dessa ida dele a chegar ao outro lado da Galileia, um vento turbulento começa a balançar, de tal maneira que Jesus estava ali na popa dormindo quietinho. E os discípulos apavorados: mestre, mestre. Jesus disse: homem de pouca fé. Jesus deu ordem e o vento parou. Jesus deu ordem e o mar se aquietou. E eles disseram: que homem é esse? Que autoridade é essa que diz ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te? E ele logo: aquieta-te. Se aquietou. Porque os discípulos, mesmo com medo, eles estavam onde? No barco. Quem estava presente no barco? Jesus. Enquanto Jesus estiver presente no nosso barco, em meio a tudo que eu e você passarmos em nossa vida, Jesus ele sempre vai estar presente. Como eu disse no início, o barco representa a nossa vida. Ela pode estar tanto vazia como ela pode estar cheia. Cheia de quê, pastor? Cheia de Cristo. Cheio da presença de Deus dentro de nós. Como também pode estar vazia. Jesus manda Pedro afastar o barco da terra. Precisamos afastar a nossa vida do mundo. Nós não vamos sair desse mundo. Jesus falou, olha, na oração sacerdotal em João 17, olha, Pai, não peço que tire eles do mundo, mas peço que livre eles do quê? Do mal. Você sabia que tem muitos cristãos que, em meio à situação que passa, se encontra hoje no mundo, às vezes ora assim: Senhor, me leva, me recolhe, Senhor, não quero ficar mais nesse lugar imundo. Ai, olha só como é que está o mundo, Senhor, mal, violento. Não, filhão, não faz isso. Não faz isso. Que covardia é essa? Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de coragem. Nós somos o sal dessa terra. Você é o sal dessa terra. Você é uma lâmpada, assim como essas acesas aqui. Ainda que a nossa luz seja tão pouquinha, mas assim mesmo iluminaremos a vida de outras pessoas. Agora, se o sal ele for insípido, ele não serve nem para adubar, mas sim para ser pisado pelos homens aqui nessa terra. Você é um sal, amados. Vocês são sal para dar sabor na vida de outras pessoas. Lá no teu trabalho, você se depara com várias pessoas, com religiões diferentes, mas enfim, você é a luz. Você é a luz ali naquele lugar. As tuas atitudes, ela tem que ser a atitude do Mestre Jesus. Mostrar verdadeiramente a glória de Deus ali naquele lugar. É lógico que muita sabedoria, porque o ambiente de trabalho a gente devemos vigiar. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Não é verdade? Só que o único tempo que não está em Eclesiastes, sabe qual é? Sabe?
Diga, meu pastor. O tempo de pregar a palavra. Paulo escreve ao seu filho chamado na fé com muito carinho, Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, 3. Capítulo 4, versículo 2. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Redaga, corrija, repreenda com amor. O único tempo que não está em Eclesiastes é de pregar a palavra. A todo tempo. Oportunidade, vai pegar um Uber, vai pegar um táxi, está indo para o shopping com a família, vai almoçar. A todo tempo Deus está nos dando oportunidade. E não podemos desperdiçar esses tempos. Teu familiar, um churrasquinho entre a família, um almoço entre os teus familiares, está lá os familiares lá. Eu sei que é muito difícil de nós pregarmos para a família, para a nossa família. Jesus disse que profeta na sua pátria ou na sua cidade não tem honra. Mas enfim, enquanto Deus nos dá fôlego de vida, devemos ter essa atitude de anunciar a mensagem da cruz, a mensagem que verdadeiramente convence o homem. Não somos nós que convencemos a ninguém, é o Espírito Santo que convence. Então a segunda atitude de Pedro, ele vai reconhecer que Cristo é a autoridade máxima nos céus e na terra. Não basta só a gente reconhecer Jesus como nosso Salvador. É preciso nós obedecermos a sua voz. A terceira atitude de Pedro, confiança em Cristo e também em sua palavra. Confiança em Cristo e confiança na sua palavra. Salmos 37, versículo 5. Você pode abrir lá? Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Nós lemos o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ainda nos Salmos 20 agora, acompanhe comigo, Salmos 20, versículo de número 7. Salmos de número 20, versículo 7, lemos o seguinte: uns confia em carros e outros em cavalos, mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor aonde? Nosso Deus. Abre comigo em Jeremias capítulo 17. Livro do profeta Jeremias capítulo 17. Livro do profeta Jeremias capítulo 17. Nós lemos o versículo 7. Amém? Diz o seguinte: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é confiança. Não adianta a gente falar que confiamos em Deus e no momento de uma situação difícil nós deixamos essa confiança de lado. Pedro confiou. Pedro confiou completamente em Cristo, no seu mestre. E sobre aquela palavra ele lançou as redes, a sua rede. E assim os seus companheiros. A terceira, ou melhor, a quarta atitude de Pedro: humildade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A quarta atitude, a humildade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. A gente vai ler a parte B do versículo. Capítulo 5, verso 5, parte B do versículo 5, diz o seguinte: sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de quê?
humildade. Porque Deus resiste a quem? Mas dá graça a quem? Versículo 6. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele vos... Mateus capítulo 11, Evangelho de Mateus, abre lá comigo, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 11, somente o versículo de número 29. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 29, lemos o seguinte: tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o quê? Você vê que Pedro ele poderia ter uma atitude muito arrogante no momento em que veio da Pérsia e não pegou nada. Ele poderia ter uma atitude arrogante de falar: ah, mestre, me desculpa, eu estou muito cansado. Não dá. Mas você vê a simplicidade de Pedro, né? A gente sabe que em meio a essa conversão, Pedro ele continuou errando na vida dele. Em meio à vida dele, logo depois assim que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, Pedro ainda teve aquele processo de mudança, mostrando que todos nós também conosco. A gente levantamos a mão, né? Entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos Ele como nosso Salvador, mas a gente vai tropeçando no decorrer da nossa vida, mas não podemos deixar de olhar para Jesus. Pedro errou, não errou? Quantas vezes Pedro errou logo depois dessa conversão aqui? Diversas vezes. A tal ponto que, antes de Jesus morrer, de ser crucificado, Jesus falou para Pedro: olha, eu vou ter que morrer para que se cumpra a palavra, eu vou para Jerusalém, vou ser crucificado. Pedro: não, Senhor, eu vou contigo. Se tiver que morrer com você, eu morro. E quando chegou o momento, qual foi a atitude de Pedro? Jesus, quando está ali, né, é levado ali a Pilato, a Anás, Caifás, fazem do nosso Jesus uma bolinha de ping-pong antes de ser crucificado. E Jesus está ali, aos corredores, sendo levado, e Pedro passando, vendo o mestre Jesus. Você é um deles. Eu? Mais adiante, você é um deles. Não, eu nem conheço, eu nunca vi. Aí a terceira: você é um deles. Você é um galileu. Porque o teu jeito, como você se veste, como você fala, não tem como negar. E aí, o que acontece? O galo canta. Pedro sai daquele corredor chorando aonde Jesus está. Mas Pedro tem uma atitude diferente de Judas. Judas teve remorso e se enforcou. Pedro se arrependeu. A diferença é essa. Não adianta você chorar quando você comete um delito, se você não está disposto a mudar a tua vida. Não adianta. Choro não mexe com o coração de Deus. Choro não vai mudar a nossa vida. O que muda é quando a gente dobra o joelho e se prostra diante do nosso Redentor. Aqui dá a diferença. Mas uma outra questão: não adianta dobrar o joelho físico se a gente não está disposto a dobrar o joelho do nosso coração. Você entende, meus amados, você que estão aí pelo Facebook, que vão ouvir pelo YouTube mais tarde? Não adianta chorar, se emocionar. Quantas pessoas vêm para o culto, para as congregações que congregam, ouve os louvores, se emociona, chora, que coisa linda, Senhor. Mas não há nenhuma mudança na vida da pessoa. Não adianta.
Não adianta chorar se nós não tivermos dispostos a mudar de dentro para fora. A mudança não pode ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Não dobre o teu joelho para orar, pedir perdão a Deus, sem antes você dobrar o joelho do teu coração. Eu confio, eu reconheço Jesus. Pode falar, Senhor, eu ouço a tua voz. Muitas das vezes a voz de Deus para a nossa vida é dura. E numa certa feita, lá no Evangelho de João, capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes, havia muitos discípulos que seguiam Jesus. E a gente conhece a história, Jesus vai começar a dizer que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e uma multidão seguia ele. Versículo 60. Os discípulos que seguiam a Jesus disseram: duro é ouvir esse discurso. Quem poderá ouvir? Mas Jesus disse: as palavras que eu tenho vos falado não são carnais, não, são espirituais. Aí Jesus olhou para os 12: ué, vocês também não querem ir junto, não? Vai com eles, eu não escolhi nenhum de vocês. Vai, pode ir. Versículo 68, Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? Meus irmãos, não podemos ir se Jesus não estiver na nossa frente. Quando eu vim para cá, eu falei: Senhor, vai na minha frente. Se o Senhor não for na minha frente, não permita eu estar lá na congregação do meu amigo pastor, que eu amo muito. Faça acontecer alguma coisa nessa viagem, que eu venha voltar. Agora, se o Senhor quer que eu vá lá trazer a mensagem, então vá na minha frente, no nome de Jesus, Senhor. Eu sou completamente dependente de Ti. Eu não posso fazer nada lá naquela reunião. Eu não posso falar nada, eu não posso oferecer nada para vocês que estão aqui nessa manhã. Eu não posso oferecer nada para vocês que estão assistindo essa live aí pelo Facebook. Não posso. Mas o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Salvador, ele sim, tem tudo para te oferecer e para lhe oferecer. Por isso que precisamos manter a humildade que Jesus ensinou aos seus discípulos. Devemos ser discípulos de Jesus. Não devemos ser humildes porque nós queremos ser humildes. Devemos ser humildes porque a palavra nos ensina isso. Ser humilde. Humilde de coração. A quinta atitude de Pedro: arrependimento dos seus pecados. Abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, aonde foi o texto inicial. Lucas, capítulo 5, versículo de número 8. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 8, lemos o seguinte: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Devemos olhar para dentro de nós todos os dias e fazer essa autoanálise. Assim como a ceia, aquele jantar, Paulo diz: o homem examine-se a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste. Sabemos isso, né? O cálice representa o sofrimento, as aflições. Pai, passa de mim, a oração de Jesus no monte chamado Getsemane. Momentos antes dele ser entregue à cruz, ele disse: Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas que seja feita a tua. E nas suas orações, como é que você ora? Seja feita a sua vontade? Seja feita a sua vontade, Senhor, eu determino, eu profetizo, em nome de Jesus, que isso vai acontecer. Mas calma aí,
quem deveria ser a primeira pessoa do singular? Não deveria ser Deus? Não deveria ser o Mestre Jesus? É você que determina? Então, se é você que determina, nós não precisamos de Deus. E a gente vê isso hoje dentro de muitas congregações. Muitas congregações, líderes, sem conhecimento nenhum de Deus, sem conhecimento nenhum de Cristo, da sua palavra. Infelizmente, a membresia ela é influenciada pelos seus líderes. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas você sabe que na parte B do versículo 6 do profeta Oséias, a gente entende que não é a falta do conhecimento. Porque na parte B diz que vós rejeitaste o meu conhecimento. Então a grande destruição, ela vem contra a nossa vida quando nós rejeitamos a palavra de Deus. Oséias 6,3 diz o seguinte, na parte A: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. No Evangelho escreveu Mateus capítulo 22, verso 29, está escrito o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por que o povo erra? Porque não conhece as Escrituras. E se conhece, dá o ombro rebelde a Deus. E o coração se transforma como coração de diamante. Coração de diamante, amado, está ligado a um coração rebelde. Coração de diamante está ligado a um coração irregenerado. O coração de diamante está ligado também ao homem prepotente, soberbo, um homem avarento, um homem presunçoso. O coração de diamante está ligado também sobre a autossuficiência. Eu posso, eu faço. Pedro ele se prostra diante de Cristo, diante do seu mestre. Ele olha para dentro dele e ele chega a uma única conclusão: eu sou miserável, eu sou podre, sujo. É assim que um homem, é assim que a mulher deve chegar diante de Deus, reconhecendo isso. Porque só a gente reconhecendo de fato o que nós somos diante de Deus é que Ele vai passar a transformar a nossa vida. Enquanto não acontecer isso, a gente não ter essa consciência, enquanto a gente não refletir da onde viemos, Deus nunca transformará a nossa vida. Diferença de Judas para Pedro. Pedro teve um arrependimento sincero. Judas simplesmente só se emocionou. Teve remorso. Inclusive, pastor amado, querido, pastor Alex, que está aqui, já trouxe uma mensagem acerca disso, sobre usar Cristo e ser usado por Cristo. Judas usou Jesus na primeira oportunidade. Ele usou Jesus. Usou para quê? Para os seus benefícios, para os seus ganhos, para o seu bel prazer. Mas Pedro, mesmo com a vida dele preguiça, a vida de muitas situações, era um homem todo estourado, era um homem que se estourava com motivo de qualquer coisa, ele se estourava, brigava, um homem brigão, a tal ponto que numa certa feita, Jesus está lá no jardim de Getsemane orando, antes de ser entregue, os soldados romanos chegam lá com as lanternas, e Pedro desembanha a espada e corta a orelha do soldado. Jesus disse: põe a espada na banha. Porque aquele que fere com a espada será ferido. Embora que ele não mandou jogar a espada fora, tá? Porque de uma certa forma ali era defesa.
Mesma coisa é o policial na rua. Ele anda armado, e armado para quê? Para não somente guardar a vida de outras pessoas, do povo, da sociedade, mas também para quê? Em defesa da vida dele. Então, de maneira nenhuma, Jesus mandou Pedro jogar a espada fora, pois a espada era bainha. Mas qual é a espada de um servo e de uma serva de Deus? Qual é a nossa espada? E essa espada, por si só, ela fere. Mas você sabe que coisa linda? Sabe o que é? É que essa mesma espada que fere, ela entra ferindo, é a mesma espada que sai curando. É uma espada que entra de dois gumes. Entra na nossa alma, ela é apta para discernir as intenções que há no nosso coração. Mas quando essa espada sai, ela cicatriza todas as feridas que estão dentro do nosso coração. Que assim seja a palavra de Deus, essa espada, nessa manhã em nossas vidas. Que ela entra confrontando com tudo aquilo que é o contrário da palavra de Deus, e quando ela sair, ela venha sair curando o teu coração. Venha te transformar por completo. Assim como fez na vida de Pedro. A sexta atitude. Ele vai largar tudo aquilo que podia atrapalhar a vida dele com Deus. Então, a sexta atitude. Pedro, ele vai largar tudo aquilo que podia atrapalhar a vida dele com Deus. O que tem atrapalhado a tua vida? O que você precisa abrir mão hoje, diante de Deus? O que vocês precisam hoje? Vocês que estão aqui no Ministério Igreja Gente, e vocês que estão aí, ouvindo a mensagem pela live, e que vão ouvir pelo YouTube à noite. O que você precisa abrir mão? O que você precisa largar? Eu posso citar aqui diversos detalhes. E de repente aqui hoje possa ser o caso de cada um dos irmãos que estejam aqui. Trabalho, família, vida financeira, saúde. Diversas situações nos cercam aqui nessa terra. Para muitas das vezes a gente não dá passos largos em caminhar com Cristo. A fama, tudo isso. Pedro, quando ele vai chegar ali, ele vai largar os barquinhos, como diz o verso 11, e vai seguir a Jesus. Ele vai seguir a Jesus. Seguir a Jesus, amado, é não olhar para trás. Tem muitas pessoas seguindo a Cristo e olhando para trás. Lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? Para refrescar a nossa memória, ela se transformou numa estátua. Qual foi a ordem dos anjos? Que ela não olhasse para onde? A gente podemos aí, amado, conjecturar várias situações acerca da mulher de Ló. Nós podemos conjecturar que talvez o coração dela de fato estava ali naquela terra, naquelas campinas de Sodoma e Gomorra, sim. Podemos também conjecturar ou pensar que ela deixou um pertence muito importante lá dentro da casa, que ela queria levar aquele pertence. Podemos? Sim, claro que podemos. As amizades que ela tinha ali, ela fez talvez algumas amizades ali, poucas. Sim, podemos fazer essa conjectura, mas na realidade o texto não diz isso. O texto é claro que ela desobedeceu. A desobediência gera consequências, amados. A desobediência à palavra de Deus, ela gera consequências trágicas em nossas vidas. Abre comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Já que estamos aí, deixamos no capítulo 5, vamos agora no capítulo 14. Veja o que o Mestre Jesus ele diz. Lucas,
capítulo 14, versículo 27, amém? Diz o seguinte: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o quê? O meu discípulo. Abre comigo também no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo de número 24. Lemos o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si e tome sobre si a sua cruz e faça o que, igreja? Siga-me. Marcos capítulo 8, vai lá comigo. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, por favor. A gente vamos ler a partir do verso 34. Lemos o seguinte: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e faça o que, igreja? Siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Diga-me. Que perder. Infelizmente, o ser humano só gosta de ganhar. Essa é a realidade. Sim ou não, igreja? O ser humano, em tudo, ele quer tomar vantagem. É sério, amados. Vai para um campeonato, seja de um futebol, seja em qualquer circunstância. Às vezes uma brincadeira, uma pelada do dia a dia, mas aquela pessoa não quer perder. Dentro do trabalho, a pessoa tem lá a oportunidade de crescer lá na empresa, e ela está lá trabalhando arduamente, fazendo tudo ali o que o seu chefe manda, o seu líder manda. E tem lá um prêmio, um certo prêmio lá, sei lá, que vai ser dado àquele líder que bater mais meta lá. Então, todo mundo começa o quê? Trabalhando arduamente. Madrugada, trabalhando arduamente, ele na frente do computador, dormindo, porque quer alcançar aquele objetivo. E o cara vai produzir, a mulher vai produzir, a todo tempo vai produzir para o seu patrão. Porque o único objetivo é ganhar aquele prêmio. Mas a pergunta é: quem leva a coroa? É quem chega primeiro ou quem chega em segundo lugar? Fala, meu irmão, aí. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Ninguém gosta de perder. Mas segundo lugar, é importante que chegou. Não. Todo mundo que corre, o apóstolo Paulo mesmo, ele relata, capítulo 9 de 1 Coríntios, que todo mundo que corre tem um objetivo. E o objetivo dessa pessoa que corre é alcançar uma coroa. E essa coroa que Paulo fala é uma coroa corruptível. É a Fórmula 1, é a Copa do Mundo, é o Campeonato Brasileiro, é a coroa corruptível. Paulo diz: mas nós corremos atrás de uma coroa da incorruptibilidade. E é atrás dessa coroa que eu corri, vocês que estão aqui, e vocês que estão assistindo aí por essa live. Que coroa você tem corrido atrás? É a corruptível? Mateus capítulo 6, verso 21 está escrito o seguinte: aonde tiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Está aqui nesse reino? Então o teu tesouro está aqui. A tua vida está aqui. Mas o nosso tesouro tem que estar lá com Cristo Jesus, com o nosso mestre. Com aquele que nos prometeu que vai voltar, e ele vai voltar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. É promessa. Ele encerra o livro de Apocalipse dizendo: ora, Maranata, vem, o Senhor Jesus vem.
Ele voltará. Eu espero por esse momento. Eu espero. Esse é o momento mais singelo que o nosso coração tem que arder a cada dia. Por isso que precisamos de Cristo mais e mais na nossa vida, para que possamos ser luz para a vida dessas pessoas, para a nossa vizinhança aqui, dentro do nosso trabalho de coração. Ontem, pela graça de Deus, o rapaz foi buscar no UB, ali no centro de Araruama, e a primeira oportunidade que ele me deu, eu vim falando do amor de Cristo para ele. Eu vim semeando no coração dele, até chegar na casa do meu amigo e pastor Alex. Eu falei, olha, sabe o que aconteceu, irmãos? De noite, o pastor Alex falou comigo, vamos lá no mercado? Eu falei, bom. Ficamos orando, louvando a Deus no quarto dele. Sabe quem a gente pega no UB de novo? Quem? O mesmo. Eu falei, agora tem 2 varões aqui abençoados para ministrar o teu coração. Aí fomos até o supermercado extra, falando da palavra. Aí largamos lá no supermercado e fomos embora. Aí eu fiquei pensando, Senhor, já pensou de novo? Se ele vem de novo? Ele vai ouvir mais de Jesus. Ele vai ouvir mais a palavra, amados. Porque esse tem que ser o nosso pensamento. A gente está aqui nessa terra, o homem precisa trabalhar, se ele trabalhar não sustenta a família. Mas não é tudo isso, amados. O nosso tudo tem que ser Cristo. O nosso tudo tem que ser Jesus. E para fazer isso, como está a minha mão aqui agora? Humanamente falando. Fechada. Sabe o que representa isso? Um coração duro. Um coração preocupado, ansioso. Quantas pessoas tomando medicamento por causa da ansiedade, né? Quantos tomando os medicamentos por causa das preocupações que todo dia nos rodeia? Sim ou não? Um coração que não quer ser quebrantado por Cristo. Um coração irregenerável. Um coração autossuficiente. A minha mão fechada simboliza isso. A minha mão aberta, ela representa um coração disposto. Um coração humilde. Um coração que reconhece. Um coração que ouve. Um coração que confia. Um coração que se arrepende. Um coração que está disposto a abrir mão de tudo para seguir o Mestre Jesus. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã. Eu espero que essa minúscula, pequena contribuição da palavra de Deus venha fazer uma grande diferença hoje na sua vida, sempre, e a todos que estão vendo por essa live, que da mesma forma venha fazer uma grande diferença. E assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu, né, nessa manhã, porque pedimos tantos milagres a Deus, né, amados? Tantos milagres. Senhor, faz isso, visita o meu parente, traz um milagre na vida do... Mas você sabe qual é o milagre? O maior milagre que Deus ele fez hoje na nossa vida, você sabe? Foi a gente ter levantado. Esse maior milagre, você está vivo. Deus lhe concedeu mais um milagre na tua vida, amados. E eu, por sua vez, eu agradeço a Deus por esse grande milagre, por estar aqui com vocês. Estava sonhando com esse momento de estar aqui, conhecer os irmãos e partilhar um pouco da mensagem de Cristo com os irmãos. Assim eu agradeço a Deus. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. O povo perece. O povo perece por falta de conhecimento, porque rejeitam as leis de Deus. E o povo, a cada vez que rejeita a mensagem da palavra de Deus, vai se distanciando de Deus, vai se distanciando de Cristo. E eu espero que todos permaneçam firmes na presença de Deus. Pai, te louvamos pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta manhã.
Bendizemos o teu santo nome, Jesus. Seja o Senhor bem-vindo em nossas vidas. Abençoa a vida dessas pessoas, Senhor, que ouviram a mensagem da tua palavra pela live e que também, meu Deus, vão ouvir à noite pelo YouTube. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Continua com os teus olhos fechados e vamos louvar a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento, queridos. Vamos nos colocar de pé. Reflita no que foi falado aqui nesse dia. O Senhor quer que nós venhamos levar isso para a nossa vida, para o nosso coração e aprender com cada uma das atitudes aqui apresentadas nessa manhã. O povo cresce por falta de conhecimento, rejeitam as leis de Deus e não querem andar em seu caminho. Mas Deus diz: prosseguir. Mas Deus diz: prosseguir e conhecer rejeitam as leis de Deus e não querem andar em seu caminho. Deus quis prosseguir, mas Deus diz: prosseguir e conhecer, prosseguir e conhecer. Caminho, verdade
meus filhos a eles olharem. Olhai pra mim, sereis salvos e sereis salvos. Porque eu sou na pregação, interessante, porque esse texto fala dos sacerdotes, amados, também. O texto não fala contra simplesmente o conhecimento da letra, mas fala principalmente sobre o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Você pode ser formado, ter anel de formatura, teologia, saber todos os escritos, saber de língua grega, hebraica, conhecer a história da igreja, conhecer todas as doutrinas, escatologia, soteriologia. Mas se não tiver temor no teu coração, já era. Perde tudo. Se perder o temor de Deus, perde tudo, amados. E era isso que estava acontecendo no contexto geral ali em Osés. O povo perdeu o temor, amados. Os sacerdotes que eram para eles ensinar o povo estavam afundados no pecado e na desgraça. Aí o profeta se levanta e diz: o povo perece por falta de conhecimento. Os sacerdotes rejeitam a lei de Deus. Por isso que a cada dia mais, alguns anos atrás, o Senhor me inspirou com uma canção. E essa canção, ela nos ensina a se apegar a Jesus acima de tudo. Às vezes a pessoa se apega à denominação, mas não se apega a Jesus. Os homens, com as suas denominações, eles podem mudar, sabia? Eles podem muitas vezes se corromper. Se a pessoa for pegar uma denominação e não a Cristo, ela se corrompe junto com o corruptor. Mas se ela se apegar a Cristo, ela não se corrompe. Se apegue a Cristo acima de tudo. Pra não cair.
palavra é a verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus. Essa é a nossa oração. Quero me apegar a Ti, como Pedro se apegou a Jesus. Quero me apegar a Ti e me esquecer das coisas que para trás ficam, e me esquecer das coisas que para trás ficam. Quero prosseguir para o alvo que é Jesus. Quero prosseguir, olhando para Ti, vigia cada dia, vigiar pra não cair, e orar pra não cair. Vamos essa aqui, santifica-me na Tua verdade. Tua palavra é a verdade. Santifica-me, Senhor, na Tua verdade. Tua palavra é a verdade. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, luz para o caminho, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Santifica-me na Tua verdade. Tua palavra é a verdade. Foi Jesus que disse isso. Santifica-me na Tua palavra. Faça a tua oração sempre pela verdade. Nada mais do que a verdade, querido. Rejeite inflama a glória de homens, propostas pela verdade. Não abra mão da verdade. Pode tomar o teu assento, por gentileza. E abra comigo em Ageu. E abra comigo em Ageu, já estamos terminando, amados. Abra lá comigo no livro de Ageu. Para achar os profetas menores é muito fácil. É só você abrir Mateus, que você já está familiarizado, né? E voltando. Aí você acha facinho aí os profetas menores. Melhor, vamos ver aqui no capítulo 1. Já estamos finalizando. Quero dar uma palavra para você também. Ageu capítulo 1. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ageu capítulo 1, no verso de número 6. Diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis,
mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe como se fosse num saquetel furado, né? Naquela época, eles recebiam os seus salários. Era tipo um saquetel, era tipo como se fosse a carteira, onde eles levavam o dinheiro ali. E Deus está falando que o que eles recebiam era tão terrível que parecia que ia tão pro ralo, que parecia que quando eles colocavam no saquetel, parecia que aquela carteira estava furada e não sobrava nada para eles. E olha só o que Deus diz aqui no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O contexto aqui, amados, o que estava acontecendo? Muito antes, o templo de Israel, o primeiro templo, que foi conhecido como Templo de Salomão, esse templo ele foi destruído, ele foi derribado. O povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus tinha falado com Jeremias, né, através do profeta, que eles voltariam novamente para a sua cidade natal e eles reconstruiriam a sua fé, o seu templo. Então o templo está todo destruído aqui, está acabado. As pessoas estão só focadas no trabalho, e eles se esqueceram do templo, porque naquele tempo, o templo era um lugar que servia para a adoração a Deus, para louvor ao Senhor. E dentro desse templo aqui, existiam compartimentos aonde era arrecadado alimentos, grãos, e esses grãos eram repartidos com os levitas, com órfãos, estrangeiros, viúva. Então a ausência do templo era a ausência também naquele tempo de muitos trabalhos, amados. Só que o povo só está pensando em si próprio aqui nesse contexto. Eles não pensaram no templo. Eles não focaram também que através do templo existiam muitas obras sociais para ajudar as pessoas. Esses grãos que eram arrecadados naquele tempo era chamado de dízimos, né? Onde eles traziam para repartir com os órfãos, estrangeiros, viúvas, os levitas. E esse texto aqui é muito forte, porque ninguém está nem aí para o templo, ninguém está nem aí para a congregação, ninguém está nem aí para o culto, para o lugar onde eles deveriam ir estar para adorar a Deus naquele tempo. Deus está cobrando deles. Olha o que diz no versículo 9: olhaste para muito, e este alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe soprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa está deserta, cada um corre a sua própria casa. Amados, é claro, nós somos o templo feito pelas mãos de Deus nos dias de hoje. Nós somos a igreja, nós sabemos disso. Mas esse aqui é o nosso espaço. E através desse espaço aqui são realizados os cultos, são ministrada aqui a mensagem do Senhor. Obras sociais também já fizemos muito, queremos fazer mais aqui também nesse lugar. Mas como a gente faz isso? Com recursos. Precisamos de recursos, precisamos de doações. Então, não adianta eu somente pensar no meu trabalho, pensar na minha casa e também não pensar na minha congregação, aonde eu congrego. E eu, como pastor aqui desta congregação, eu ajudo também com o suor do meu rosto, com o meu trabalho, contribuo aqui também, porque eu amo estar nesse lugar e eu amo o que eu faço aqui. Nós não podemos apenas pensar na gente e esquecer a congregação de lá, deixar para lá. Ah, a igreja sou eu, deixa para lá. Nós temos luz para pagar, nós fizemos, obras aqui, e esse dinheiro, essa obra que foi feita aqui na frente foi com dinheiro, amados. Então nunca se esqueça disso. E quando você
você ajuda de todo o teu coração, Deus sempre traz a recompensa. Mas quando você deixa de ajudar, quando muitas vezes o coração se toma na avareza de nunca fazer nada, nunca ajudar, isso é uma situação muito ruim para a tua vida. Então não deixe de ajudar a tua congregação. Pense, aqui o nosso estilo de contribuição talvez é diferente de outros lugares. A gente recebe as contribuições antes do culto começar e depois do culto começar. Por quê? Porque eu não quero que a contribuição aqui seja um exibicionismo. Eu quero que a contribuição seja algo sigiloso entre você e tua congregação. Tá bom, querido? Seja algo sigiloso. Então nunca deixe de ajudar, nunca deixe de colaborar. Tá bom? Vamos nos colocar de pé então. Vamos para casa, amados. Firme e forte. Você vai poder também assistir essa mensagem, esse culto, né? Se tiver algum parente seu lá, vamos assistir aqui um culto. Esse culto vai para o YouTube, né? À noite. Pai, muito obrigado por o dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela presença do nosso amigo aqui, do pastor Roberto. Agradeço também pela presença do meu irmão de batalha aqui, o Caio, que está aqui comigo me ajudando. Te agradeço por todos os irmãos que estão aqui, por essa comunidade cristã, Senhor. Por estarmos aqui e nos alegrarmos aqui juntamente. Abençoe, porque fazemos tudo de bom grado, de todo o coração. Faço das palavras de Paulo, para terminar, as minhas palavras. Não temos cobiçado ouro nem prata de ninguém. Essas mãos trabalham. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Mestre, irmãos. Até a próxima. Tchau.